Existem segredos que destroem impérios. Existem mentiras que constroem fortunas. E existem escolhas que definem quem realmente somos. Quando Marcela Fonseca assinou seu contrato como assistente executiva de Otávio Drummond, o magnata mais poderoso do setor de mineração do Brasil, ela não imaginava que 5 anos depois estaria diante da decisão mais brutal de sua vida. Porque lealdade tem um preço, e amor tem consequências. Esta é a história de uma mulher que jurou proteger um homem a qualquer custo, até descobrir que a verdade que ele escondia poderia destruir a única pessoa que ela realmente amava. Antes de continuarmos, comente aqui embaixo de onde você está assistindo este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e assista até o final, porque esta história vai te surpreender de maneiras que você não imagina. Marcela sempre foi meticulosa. Aos 32 anos, ela havia construído uma reputação impecável no mundo corporativo de Belo Horizonte. Formada em administração com especialização em gestão estratégica, ela não era apenas uma assistente, era a guardiã dos segredos mais valiosos de Otávio Drummond, o homem que transformou uma pequena empresa de extração mineral em um império avaliado em bilhões de reais. A Drummond Mineração controlava as maiores reservas de nióbio do país, um metal raro e estratégico usado em tecnologia aeroespacial e militar. Otávio tinha 58 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que pareciam calcular o valor de tudo ao seu redor. Viúvo há 7 anos, ele havia perdido a esposa, Júlia, em decorrência de complicações de uma pneumonia que evoluiu rapidamente para sepse. Desde então, dedicava cada hora de sua vida aos negócios. Não tinha filhos do casamento com Júlia, ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Marcela entrou na vida de Otávio em um momento crucial. A empresa enfrentava uma investigação federal por possíveis irregularidades ambientais, e ele precisava de alguém absolutamente confiável. Alguém que pudesse gerenciar não apenas sua agenda, mas também informações sensíveis que não poderiam vazar para a imprensa ou para os concorrentes. O salário era generoso, as condições, excelentes. Mas havia uma cláusula específica no contrato que Marcela assinou: confidencialidade total, sob pena de processos judiciais devastadores. Durante 5 anos, Marcela foi impecável. Conhecia cada movimento de Otávio, cada reunião secreta, cada conta offshore, cada acordo fechado longe dos olhos da mídia. Ela organizava sua vida com precisão cirúrgica. Sabia quando ele precisava de espaço e quando precisava de apoio. Era eficiente, discreta e, acima de tudo, leal. A rotina era sempre a mesma. Marcela chegava ao escritório às 7 da manhã, 2 horas antes de Otávio. Revisava e-mails, preparava briefings, organizava documentos. O escritório ficava no 23º andar de um prédio espelhado na região da Savassi, com vista panorâmica para as montanhas que cercavam a capital mineira. O ar-condicionado mantinha a temperatura sempre agradável, independente do calor intenso que castigava a cidade naquele mês de outubro. Mas tudo começou a mudar em uma manhã de terça-feira. Não havia sinais dramáticos, nenhum presságio. Apenas um encontro casual que alteraria o curso de tudo. Marcela havia saído para buscar documentos em um cartório no centro da cidade. Era um dia típico de primavera em Belo Horizonte. Céu azul, sol forte, temperatura beirando os 30 graus. Ela usava o conjunto social cinza, salto médio e uma pasta de couro preta. Ao sair do cartório, decidiu passar em uma cafeteria pequena que ficava na esquina. Precisava de um café antes de voltar para o escritório. Foi ali, na fila, que ela esbarrou nele. Literalmente. O homem segurava uma xícara de café que quase caiu com o impacto. Ele era alto, tinha por volta de 35 anos, cabelos castanhos levemente despenteados e olhos expressivos. Usava jeans, camisa branca e uma mochila nas costas.
Desculpa, Marcela disse rapidamente, ajustando sua pasta. Não foi nada, ele respondeu com um sorriso simpático. Eu que estava distraído. Houve uma pausa breve. O tipo de pausa acontece quando duas pessoas se olham e algo inexplicável passa entre elas. Marcela sentiu o coração acelerar de um jeito que não sentia há anos. Você vem sempre aqui? Ele perguntou. Primeira vez, na verdade. Então você tem sorte. O café daqui é o melhor da região. Eles conversaram por 10 minutos. Ele se apresentou como Tiago Amaral, arquiteto autônomo que trabalhava principalmente com projetos de sustentabilidade urbana. Marcela se apresentou apenas como Marcela, executiva, sem entrar em detalhes. Trocaram números de telefone. Nada planejado, nada forçado. Apenas uma conexão genuína que surgia do acaso. Nas semanas seguintes, Marcela e Tiago começaram a se ver com mais frequência. Cafés rápidos no horário do almoço. Caminhadas na Praça da Liberdade ao fim da tarde. Conversas que se estendiam por horas sobre arquitetura, música, literatura, sonhos. Tiago era diferente de todos os homens que Marcela havia conhecido no mundo corporativo. Ele era autêntico, apaixonado pelo que fazia, despreocupado com status ou dinheiro. Ganhava o suficiente para viver bem, mas não era ambicioso no sentido tradicional. Queria deixar um legado de projetos que realmente fizessem diferença nas comunidades. Marcela se viu sorrindo mais, pensando nele durante as reuniões. Verificando o celular com mais frequência. Estava se apaixonando e isso a assustava, porque em seu mundo, em sua rotina meticulosa ao lado de Otávio Drummond, não havia espaço para distrações emocionais. Mas então veio o dia em que tudo desmoronou. Era uma sexta-feira chuvosa de novembro. Marcela estava no escritório organizando arquivos antigos quando encontrou uma pasta que nunca havia visto antes. Estava escondida no fundo de um armário trancado, cuja chave Otávio havia lhe dado recentemente para fazer uma limpeza geral. A pasta estava marcada com um código alfanumérico que não significava nada à primeira vista. Curiosa, Marcela abriu. Dentro havia documentos, fotos antigas e certidões. Seu coração disparou quando começou a ler. Eram registros de uma relação extraconjugal que Otávio havia mantido 28 anos atrás, quando ainda era casado com Júlia. E dessa relação havia nascido um filho que ele nunca reconheceu publicamente. Um filho que cresceu sem saber quem era o pai. Um filho que, segundo os documentos mais recentes, havia tentado contato com Otávio várias vezes nos últimos anos e sempre fora ignorado. Marcela sentiu o chão desaparecer sob seus pés quando viu o nome completo do filho nas certidões. Tiago Drummond Amaral. O homem por quem ela estava se apaixonando era o filho secreto de seu chefe. Antes de continuarmos com esta revelação devastadora, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Deixe seu like neste vídeo, considere se tornar membro do canal para apoiar nosso trabalho e continue assistindo até o final, porque você precisa saber como Marcela vai lidar com essa situação impossível. Marcela ficou paralisada na frente daquele armário, segurando os documentos com as mãos trêmulas. A chuva batia contra as janelas do escritório, criando um ritmo hipnótico que contrastava com o caos em sua mente. Ela releu cada página 3 vezes, procurando algum erro, alguma evidência de que havia se enganado. Mas não houve erro. As datas batem. Os nomes batiam. As fotos antigas mostram Otávio mais jovem ao lado de uma mulher bonita de cabelos escuros. E havia fotos de um bebê. Tiago. Segundo os documentos, a mãe de Tiago se chamava Renata Amaral. Ela havia sido engenheira na Drummond Mineração no final dos anos 90, quando a empresa ainda estava começando. O caso entre ela e Otávio durou cerca de 1 ano. Quando Renata descobriu que estava grávida, procurou Otávio e pediu que ele assumisse a paternidade. Mas Otávio, já casado com Júlia e temendo que o
escândalo destruísse seu casamento e sua reputação empresarial, ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. Um acordo de silêncio. Renata recusou inicialmente, mas acabou aceitando uma quantia mensal que seria depositada em uma conta bancária, até Tiago completar 18 anos. Em troca, ela assinou um documento se comprometendo a nunca revelar publicamente a identidade do pai da criança. Otávio nunca registrou o filho, nunca teve contato com ele, simplesmente pagou para que o problema desaparecesse. Os documentos mais recentes na pasta mostram que Tiago havia descoberto a verdade aos 25 anos, quando sua mãe, já doente com câncer terminal, decidiu contar tudo antes de morrer. Renata faleceu 3 meses depois de fazer a revelação. Tiago, devastado pela perda e pela verdade, tentou entrar em contato com Otávio várias vezes. Enviou cartas, e-mails, tentou agendar reuniões. Todas as tentativas foram bloqueadas. Otávio instruiu sua equipe de segurança e seus advogados a impedir qualquer aproximação. A última carta estava datada de 6 meses atrás. Nela, Tiago não pedia dinheiro, não ameaçava expor nada publicamente, apenas queria uma conversa. Queria entender por que havia sido abandonado. Queria saber quem era seu pai. A carta terminava com uma frase que partiu o coração de Marcela: "Não preciso que você me ame, só preciso que você reconheça que existo." Marcela fechou a pasta e a guardou exatamente onde a havia encontrado. Suas mãos suavam. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos. Ela olhou para o relógio. Eram 4 da tarde. Otávio estava em uma reunião externa e só voltaria no dia seguinte. Ela tinha tempo para pensar. Mas pensar no quê? O que fazer com aquela informação? A primeira coisa que veio à sua mente foi Tiago. Ele não sabia quem ela era. Não sabia que trabalhava para Otávio. Nas conversas deles, Marcela sempre fora vaga sobre seu emprego. Dizia apenas que trabalhava com gestão empresarial. Tiago nunca perguntou detalhes e ela nunca ofereceu. Mas agora tudo fazia sentido. A forma como Tiago falava sobre abandono. As referências vagas que ele fazia sobre não conhecer o pai. Marcela havia interpretado aquilo como algo natural de muitas famílias brasileiras. Nunca imaginou a conexão. Ela pegou o celular e olhou para as mensagens trocadas com Tiago. A última era dele, enviada naquela manhã: "Pensando em você. Podemos jantar hoje à noite?" Ela ainda não havia respondido, e agora não sabia se deveria. Marcela passou o fim de semana em um estado de angústia que beirava o insuportável. Cancelou o jantar com Tiago alegando uma emergência de trabalho. Ele compreendeu, mas ela podia sentir a decepção na voz dele. Ficou trancada em seu apartamento, um loft pequeno mas bem decorado no bairro Funcionários, tentando processar o que havia descoberto. As perguntas se multiplicavam. Deveria contar a Tiago que sabia quem ele era? Deveria confrontar Otávio? Deveria simplesmente fingir que nunca viu aqueles documentos e seguir em frente? Mas como seguir em frente? Como continuar se relacionando com Tiago sabendo que seu chefe, o homem a quem ela havia jurado lealdade, havia abandonado cruelmente o filho dele? E mais, como continuar trabalhando para Otávio sabendo o tipo de homem que ele realmente era? Marcela sempre soube que Otávio era implacável nos negócios. Sabia que ele havia pisado em muitas pessoas para chegar onde chegou, mas sempre justificou isso como sendo parte do mundo corporativo. Todos os bilionários tinham esqueletos no armário. Todos faziam escolhas difíceis. Mas isso era diferente. Era um filho, um ser humano que ele havia gerado e depois descartado como se fosse um problema empresarial, a ser resolvido com dinheiro. Na segunda-feira, Marcela voltou ao trabalho tentando manter a compostura. Otávio chegou ao escritório às 9 em ponto, como sempre, usando um terno azul marinho impecável. Ele cumprimentou Marcela com o mesmo aceno de sempre e foi direto para sua sala. Ela preparou o café dele, entregou os relatórios do dia e voltou para sua mesa. Tudo parecia normal, mas nada era normal.
Durante a semana, Marcela evitou Tiago. Respondeu suas mensagens com desculpas vagas sobre excesso de trabalho. Ele foi compreensivo, mas ela sabia que estava machucando-o, e isso a destruía por dentro. Porque a verdade era que ela queria estar com ele. Queria beijá-lo, abraçá-lo, dizer que estava se apaixonando. Mas como fazer isso carregando aquele segredo? A situação se tornou insustentável quando, 2 semanas depois, Tiago apareceu no prédio onde Marcela trabalhava. Ele havia decidido fazer uma surpresa. Comprou flores e subiu até o 23º andar. A recepcionista, achando o gesto romântico, deixou-o passar dizendo que a namorada dele trabalhava ali. Marcela estava em uma reunião com Otávio quando a secretária anunciou pelo interfone: Marcela, tem um rapaz aqui na recepção querendo falar com você. Diz que é pessoal. Otávio franziu a testa. Você costuma receber visitas pessoais no escritório? Não, senhor. Deve ser algum engano. Vou resolver rapidamente. Marcela saiu da sala com o coração disparado. Quando chegou à recepção e viu Tiago ali, de pé, segurando um buquê de lírios amarelos e sorrindo, ela sentiu o mundo desabar. Ele estava usando uma camisa de botão cinza e aquele sorriso que tanto amava. Mas atrás dele, através das paredes de vidro da sala de reuniões, ela podia ver Otávio olhando na direção deles. Tiago. Ela sussurrou, tentando controlar o pânico. O que você está fazendo aqui? Queria te ver. Você tem me evitado e eu estava com saudade. Ele estendeu as flores. Trouxe isso para você. Marcela pegou as flores mecanicamente, mas seus olhos estavam fixos em Otávio. Ele havia se levantado e caminhava em direção à recepção. Ela precisava tirar Tiago dali, imediatamente. Tiago, você não pode estar aqui agora. Eu explico depois, mas você precisa ir. Ele pareceu confuso. Está tudo bem? Fiz algo errado? Não, não é isso. É só que este não é um bom momento. Por favor. Mas era tarde demais. Otávio estava a poucos metros deles. Quando viu Tiago, seu rosto empalideceu de uma forma que Marcela nunca havia visto antes. Foi só um segundo, uma fração de segundo em que a máscara do empresário implacável caiu e revelou algo que parecia medo, ou talvez culpa. Otávio reconheceu o filho. Mesmo depois de 28 anos, mesmo com Tiago já adulto, a semelhança era inegável. Os mesmos olhos. Oh! Mesmo formato de rosto, à mesma altura. Otávio parou onde estava, paralisado. Tiago olhou para ele sem reconhecimento, apenas com a educação natural de alguém que vê um executivo importante. Boa tarde, ele disse educadamente. Otávio não respondeu. Apenas voltou para sua sala e fechou a porta. Marcela conduziu Tiago até o elevador, prometendo que ligariam para conversar. Quando voltou ao escritório, encontrou Otávio sentado atrás da mesa, com as mãos entrelaçadas e uma expressão sombria no rosto. Que era aquele homem? Ele perguntou com voz controlada. Marcela respirou fundo. Era hora de escolher. Mentir para proteger o segredo de Otávio, como sempre fez, ou dizer a verdade e enfrentar as consequências. Seu filho, ela respondeu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Otávio não se moveu, não piscou, apenas ficou ali, olhando para Marcela como se tentasse entender se havia ouvido corretamente. A chuva, que havia voltado a cair sobre Belo Horizonte, criava um som constante contra as janelas. Como você sabe? Ele finalmente perguntou, e sua voz estava diferente, menor, vulnerável. Encontrei os documentos. A pasta no armário. Otávio fechou os olhos e passou a mão pelo rosto. Por um longo momento, ele pareceu muito mais velho do que realmente era. Quando abriu os olhos novamente, havia uma resignação neles. Há quanto tempo você sabe? 2 semanas. E há quanto tempo você o conhece? Marcela sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. 2 meses. Conheci ele por acaso. Não sabia quem ele era. Otávio se recostou na cadeira e soltou um som que era quase uma risada amarga. Claro que não sabia. Porque eu me certifiquei de que ele não existisse.
Paguei para que ele não existisse. Por quê? Marcela perguntou, e pela primeira vez em 5 anos, não havia diferença em sua voz. Apenas raiva. Por que você fez isso com ele? Porque eu era covarde, Otávio respondeu com uma honestidade brutal que a pegou de surpresa. Por quê? Tinha medo de perder tudo. Júlia, minha reputação, minha empresa. Eu achei que poderia simplesmente apagar aquele erro com dinheiro. E durante anos funcionou. Até que Renata morreu e ele descobriu. Ele tentou falar com você várias vezes. Eu sei. E eu bloqueei todas as tentativas porque não tinha coragem de olhar para ele. Não tinha coragem de ver o que eu havia feito. Otávio se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Você acha que eu não penso nisso todos os dias? Que não imagino como seria tê-lo na minha vida. Mas eu fiz uma escolha há 28 anos. E essa escolha tem consequências. Consequências para ele também, Marcela retrucou. Um menino que cresceu sem pai. Um homem que carrega essa dor todos os dias. Otávio virou-se para ela. Você está apaixonada por ele. Não era uma pergunta, era uma constatação. Marcela não negou. Sim, ele sabe que você é? Que trabalha para mim? Não. Você vai contar a ele? Essa era a pergunta que Marcela vinha evitando responder para si mesma por 2 semanas. Se contasse a Tiago, destruiria qualquer chance de relacionamento entre eles. Como ele poderia confiar nela sabendo que ela trabalhou 5 anos para o homem que o abandonou? Como poderia não vê-la como cúmplice daquele abandono? Mas se não contasse, estaria construindo um relacionamento sobre uma mentira. E eventualmente a verdade sempre aparece. Eu não sei, ela admitiu. Mas ele merece saber quem você é. Ele merece ter a chance de confrontar você, de ouvir de você porque foi abandonado. E você acha que ele vai querer ouvir? Que existe algo que eu possa dizer que justifique o que fiz? Não, Marcela disse firmemente. Não existe justificativa, mas existe humanidade. Existe a possibilidade de você finalmente fazer a coisa certa. Otávio ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de emoção que ele raramente demonstrava. Júlia sabia. Sobre Renata, sobre a gravidez, sobretudo. Ela descobriu 1 ano depois que tudo aconteceu. E sabe o que ela fez? Me perdoou. Disse que todos cometem erros. Mas fez um pedido. Pediu que eu nunca mais tivesse contato com Renata ou com a criança. Disse que se eu quisesse continuar nosso casamento, aquilo precisava ficar no passado. E eu aceitei. Porque amava Júlia. Porque não queria perdê-la. E durante anos, isso pareceu a decisão certa. Mas não era, Marcela disse suavemente. Era a decisão mais fácil. Não a certa. Otávio assentiu. Lentamente. Quando Júlia morreu, eu pensei em procurar Tiago. Pensei que finalmente estava livre para reconhecê-lo. Mas aí ele começou a me procurar e eu percebi algo. Eu tinha medo. Medo de que ele me odiasse. Medo de ver a decepção nos olhos dele. Medo de ter que admitir que construí um império, mas falhei na coisa mais básica que um homem pode fazer: ser pai. Marcela se aproximou de Otávio. Não é tarde demais. Você pode ainda fazer isso direito. E você? Ele perguntou. O que vai fazer? Vai escolher ele ou sua carreira? Porque se você contar a ele quem você é, ele vai odiar você também. Vai te ver como parte dessa história. Era a verdade mais dura que Marcela já havia enfrentado. Ela poderia manter seu emprego, seu salário generoso, sua vida confortável. Poderia continuar sendo a assistente leal e eficiente de Otávio Drummond, mas isso significaria perder Tiago. Ou poderia escolher Tiago, contar a verdade, arriscar tudo e esperar que ele entendesse que ela foi vítima das circunstâncias tanto quanto ele. Eu escolho a verdade, Marcela finalmente disse. Porque é a única coisa que vai libertar todos nós. 3 dias depois, Marcela pediu para Tiago encontrá-la na Praça da Liberdade. Era um fim de tarde de dezembro, e o calor havia dado lugar a uma brisa agradável. Eles se sentaram em um banco perto do chafariz, e Marcela contou tudo. Que era Otávio. Que ela era.
o que havia descoberto. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto enquanto ela explicava que nunca quis machucá-lo, que se apaixonaria por ele antes de saber a conexão. Tiago não disse nada por um longo tempo, apenas olhou para o horizonte, processando. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Você trabalhou 5 anos para ele. Sim, sabia de outros segredos dele. Sim, mas não sabia sobre mim. Não, juro que não. Tiago se levantou e caminhou alguns passos. Marcela permaneceu sentada, pronta para aceitar qualquer decisão dele. Se ele decidisse ir embora e nunca mais falar com ela, ela entenderia. Mas então ele voltou. Sentou-se ao lado dela novamente e pegou sua mão. Minha mãe costumava dizer que a vida não é sobre os erros que cometemos, mas sobre o que fazemos depois de descobri-los. Você não tinha culpa de nada disso. Você está aqui, contando a verdade, arriscando tudo. Isso significa algo. Mas e Otávio? Marcela perguntou. Eu não sei se vou perdoá-lo algum dia, mas talvez eu precise ouvi-lo. Não por ele, por mim. No dia seguinte, Marcela organizou um encontro. Não no escritório, não em território de Otávio, mas em um local neutro, um pequeno restaurante italiano no bairro Santa Teresa, discreto e acolhedor. Otávio chegou pontualmente, usando roupas casuais pela primeira vez em anos. Tiago estava esperando. O encontro durou 3 horas. Houve lágrimas. Houve raiva. Houve silêncios longos e desconfortáveis. Otávio não tentou se justificar. Apenas pediu desculpas. Reconheceu a covardia. Reconheceu a dor que causou. Tiago ouviu tudo e depois fez a única pergunta que importava. Você quer me conhecer agora? De verdade. Mais do que qualquer coisa, Otávio respondeu. Não foi um final de conto de fadas. Não houve abraços emocionados ou reconciliação instantânea. Mas foi o começo. O começo honesto. Marcela pediu demissão da Drummond Mineração 2 semanas depois. Otávio entendeu. Deu a ela uma carta de recomendação impecável e uma indenização generosa. Ela encontrou um novo emprego rapidamente, desta vez em uma empresa de tecnologia sustentável. Um ambiente mais leve, mais alinhado com seus valores. 6 meses depois, em uma noite quente de junho, Tiago e Marcela jantavam no apartamento dela. Ele havia passado a tarde anterior com Otávio, a terceira vez que se viam desde aquele primeiro encontro. A relação entre pai e filho era cautelosa, cheia de passos pequenos e cuidadosos, mas estava crescendo. Ele perguntou de você hoje, Tiago disse enquanto ajudava Marcela a lavar a louça. Perguntou o quê? Se você era feliz. Se estávamos bem. Marcela sorriu. E o que você disse? Tiago a puxou para perto e beijou sua testa. Disse que pela primeira vez na vida, eu tenho uma família de verdade. Uma família que escolhi. E que isso é mais valioso do que qualquer coisa que ele poderia ter me dado. Marcela abraçou Tiago com força, sentindo o coração cheio de uma paz que não conhecia há meses. Ela havia feito a escolha certa. Não a escolha fácil, mas a certa. Porque no final, lealdade verdadeira não é sobre proteger segredos. É sobre proteger a verdade, mesmo quando isso dói. E amor verdadeiro não é sobre perfeição. É sobre escolher estar ao lado de alguém, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra vocês. Se você gostou desta história, se inscreva no canal agora e deixe seu like. Comente aqui embaixo o que você achou e conte para seus amigos. E não deixe de assistir os próximos vídeos do canal, porque temos muitas histórias emocionantes esperando por você.